Se falarmos em termos de potencial e habilidades em Hunter x Hunter, o Kirua ele sempre vai estar nos primeiros lugares da lista. Seus feitos são impressionantes e superam e muito diversas lendas de caçadores renomados. Treinado desde o nascimento para se tornar uma arma humana, é reconhecido por sua família como o assassino mais talentoso de toda a história dos Zodiacs, dotado de um potencial sem limites. Muitos personagens poderosos como Hisoka, Wing, Biscuit, Razor ficaram surpresos quando compreenderam toda a extensão do talento de Kirua, mas suas habilidades ainda geram algumas dúvidas sobre os seus reais níveis. Como o Godspeed funciona e por que ela é uma das habilidades mais quebradas, não só de Hunter x Hunter, mas do mundo geral dos animes. Quer saber mais do real potencial de Kirua e os segredos do Godspeed? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu tô muito feliz porque nossos vídeos de Hunter x Hunter começam a trazer mais gente pro mundo dos caçadores e muita gente tem dúvidas que a gente deixou no passado, como o Godspeed do Kirua. Como funciona, qual o potencial disso e mesmo que você já saiba o que mudou com a nova revelação do Togashi sobre as posições reais NEM, o memorando de Togashi sobre como funciona a aura e a disposição de cada um. Pro Kirua traz muita coisa nova, afinal o Kirua não é transmutador 100%, sabia disso? Tá vendo só como eu não sabia? Assiste até o final desse vídeo, tá bem legal, beleza? Se você é novo no canal, vai na maciota, igual diz o Toguro, né? Agora se você é um caçador do nível Kirua que usa o Godspeed para desviar da chinela da mãe, deixa um like, deixa um like nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o poder mais quebrado do mundo de Hunter x Hunter. Então vamos lá meus amigos, Kirua ele é um transmutador, foi apresentado assim para nós dentro da série. E usuários de NEM nessa categoria conseguem moldar a sua aura e dar propriedades a ela. E o Kirua, por ter sido torturado por anos na sua família, acabou assimilando a eletricidade que tanto foi usada para lhe castigar, dando por fim à sua aura esse elemento para que nunca se esquecesse de quem é ou de onde veio. E o pico das habilidades NEM de Kirua são duas habilidades conhecidas coletivamente como Godspeed, ou a velocidade de Deus em tradução livre. As duas técnicas que compõem o Godspeed usam uma aura elétrica do Kirua para aumentar amplamente a sua velocidade e o seu potencial, permitindo que ele transcenda os limites do seu potencial físico. A primeira técnica do Godspeed é a velocidade do relâmpago, que permite que ele permaneça no controle do seu corpo, permitindo que o Kirua retenha o controle consciente dos seus movimentos, enquanto usa a eletricidade para aumentar a sua velocidade de corrida e capacidade de salto. Mas vale notar que o Kirua ele não tem a velocidade de um relâmpago literal, tá bom galera? Essa habilidade é usada mais para movimentação, mas ainda assim faz ele transcender os limites humanos dentro do mundo de Hunter x Hunter, colocando ele no pico máximo de velocidade que o seu corpo aguenta enquanto ativo. A velocidade do Kirua com a velocidade do relâmpago foi nos dita ser de aproximadamente 240 km por hora. É um carro super esportivo, né? Já o redemoinho, aqui sim é onde a gente entra na habilidade mais interessante, não só de Hunter x Hunter, mas fora dela. Eu acho simplesmente roubadíssima essa habilidade do Godspeed por conta das possibilidades e da função central que ela traz para a velocidade de Deus, que faz literalmente o Kirua reagir automaticamente a estímulos externos. Sim, ele entra no modo automático e desvia de qualquer coisa. O que acontece? O processo normal do estímulo para você ter qualquer decisão tomada pelo seu corpo é percebida pelos seus nervos, que transmitem o sinal para o cérebro, que por sua vez envia essa instrução aos músculos. E o que o Kirua faz? Ele programa a sua aura para enviar um sinal elétrico aos músculos de uma forma instantânea para reagir a qualquer ameaça, ou seja, a velocidade aumenta drasticamente. Ele contorna o sistema nervoso, que é relativamente lento durante um combate. A sua aura ela pode ser pré-programada para responder a diferentes estímulos, contato físico, intenção malévola na aura do inimigo, ou mesmo alguém entrando em um perímetro pré-determinado quando o seu EN está ativo. Então se ele determinar um círculo em volta dela, a pessoa pisou dentro,
ele desvia automaticamente em alta velocidade. A resposta específica a cada movimento acaba sendo pré-programada, ou seja, ela resulta em um aumento drástico no tempo de reação de Kirua, que tem usos tanto ofensivos quanto defensivos. Quando ele usou o Godspeed contra o Yope, eu acho que foi uma das cenas mais legais de toda a série, né? Tem inclusive trechos aí no YouTube que você pode reassistir e ficar de queixo caído. Afinal, ele tá lutando contra um dos guardas reais, o mais poderoso deles, porque é um aprimorador, assim, 30 vezes a mais aí do que um Uvogin da vida. E o Kirua, ele é capaz de desaparecer momentaneamente da vista do Yope. Ainda golpeou ele várias vezes sem que ele pudesse fazer nada. O curto lapso entre a aura da guarda real surgindo e ele tomar qualquer ação foi o suficiente para o Kirua se antecipar a qualquer movimento que o seu adversário poderia fazer e se tornar um verdadeiro relâmpago humano. O próprio Yope admitiu estar completamente impotente durante a surra que ele levava ali. Naquela ocasião, apesar dos ataques do Kirua não terem infligido nenhum dano, a eletricidade dele ainda provou ser poderosa o suficiente para provocar uns gritos de dor no Yope, bem como paralisá-lo por alguns instantes. Eu diria que é um dos feitos mais impressionantes no quesito poder do mundo de Hunter x Hunter. Não estou contabilizando aqui o Meruem pós-bomba, ou mesmo o Gon adulto, porque aqui são umas transformações que acontecem assim, momentaneamente, fração de segundo. O Kirua pode usar isso quando ele quiser, né? Mais tarde, ele usou a mesma habilidade contra um clone do Shaipuff, que é considerado rápido por si só, e o Kirua foi capaz de se esquivar dos seus ataques com a Komugi nas costas, hein? Levando o Puff a temer que mesmo com todas as suas células, ele teria dificuldade para capturar o Kirua. Talvez muitos pensem que o contraponto central da habilidade do Godspeed é o dano causado, né? Visto que o Kirua não conseguiu fazer nada contra o Yope, mas acaba sendo até um equívoco, porque é preciso lembrar que todas as formigas têm um exoesqueleto natural e os guarda reais, eles são o supra-sumo que a rainha gerou. A Pitou mesmo, ela foi tão resistente que o Gon adulto, né, o aprimorador, talvez o maior pico de poder que a gente viu nessa série, precisou de alguns Janjankens a mais aí para conseguir finalmente destruir a guarda real. E o corpo do Yope é certamente mais poderoso porque ele é um aprimorador, tá? Então é comparável ao da Pitou, se não maior, visto que ele deve ser o aprimorador mais insanamente forte que a gente viu dentro da série. Temos uma menção que a aura do Yope era 20 vezes maior que a do Morel e a do Knuckle, né? Que também é outro aprimorador e afirmava ser a maior aura que ele já havia presenciado. Lembrem que esses caras treinavam com Netero, né? E também era um aprimorador. Então mesmo a aura do Uvogin fosse 10 vezes maior que a do Morel, o que é até improvável, ela ainda seria eclipsada pela do Yope, que querendo ou não, ainda sentiu dor dos choques do Kirua. Então essa habilidade em uma pessoa comum e fora da categoria de aprimoramento certamente reduziria ela em pedaços. Se lembrem que o Kirua arrancou o coração com uma mão nua. Imagine ele usando o Godspeed e a sua eletricidade para fazer isso. Vale lembrar também agora da nova revelação do Togashi, né? Porque para atingir essa enorme velocidade, ele sim deve usar uma aura transmutada para aprimorar o seu corpo e operar em velocidades sobre-humanas, até para o seu corpo conseguir aguentar, né, o baque desse aumento de velocidade. Porque o mais legal disso é que com a nova revelação vemos que o Kirua não é um transmutador puro. Não, no memorando NEM do Togashi, que saiu numa exposição em 2023, o Togashi desenhou ali o gráfico NEM e colocou a posição de alguns personagens. E surpreendentemente ele nos revelou que o Kirua está entre transmutador e aprimorador, o que torna ele um caso raríssimo no mundo de Hunter x Hunter pelo simples fato dele ter proximidade com as duas casas e poder acessar 100% delas. Uma observação, ele não usa 100% delas, mas se ele treinar o suficiente, ele consegue chegar ao uso máximo dessas duas categorias simplesmente porque está no meio. Porque lembre-se, quando você sai da sua casa de NEM para usar alguma outra categoria, você tem uma redução gradual. Então, um exemplo aqui, o Gon ele é um aprimorador 100%. Se ele for usar emissão, ele consegue usar 80% da potência dela, não 100%. O Kirua é um caso raro em que ele tem predisposição para usar 100% nas duas casas, o que convenhamos é para lá de insano, né? A transmutação foi o que ele escolheu para se aprimorar. E lembre, ele ainda é bem jovem, né? Mas ele tem facilidade sim se decidir treinar no aprimoramento para alcançar 100%
dessa casa, o que é deveras perigoso, eu diria até mesmo para o mundo humano. E isso é interessante, né? Porque o que parece faltar para o Kirua é justamente esse dano no modo Deus, mas com sua tendência para aprimoramento, ele pode se tornar praticamente um solo player para se aventurar lá no continente escuro se ele treinar mais e mais. Um outro grande equívoco que eu acho que confunde um pouquinho as pessoas sobre o Godspeed é uma cena que tem durante o arco das eleições, ao qual a Tsubone, mordomo do Kirua, consegue superar ali a velocidade dele, o que faz parecer que no arco das Formigas Quimera a habilidade parecia bem grandiosa e aqui aparentou ser nada mais, mas vale lembrar que a velocidade do relâmpago é de aproximadamente 240 km por hora. A Tsubone tinha ali o Nen de 2 pessoas mescladas, tá? E o que brilha mesmo é o redemoinho que faz ele desviar automaticamente. De qualquer forma, imagine ele utilizando essa velocidade do relâmpago numa luta e atingindo 240 km por hora contra um... Não tem como é que acerta o Kirua? Então assim, o Kirua ele é excelente em velocidade de reação quando ele usa o Godspeed. Em sua fuga mesmo com a Luca, ele estava apenas correndo, não lutou usando o seu Hatsu, enquanto que Tsubone tinha ali um Hatsu projetado especificamente para percorrer longas distâncias muito rapidamente, por isso ela conseguiu acompanhá-lo, tá? Eles eram superiores apenas em termos de velocidade, não de habilidade ou de luta ou mesmo poder. O Hatsu da Tsubone deve transformar seu corpo em um veículo que é movido pelo Nen de outra pessoa, então é fácil ver porque isso pode bater o Godspeed em uma corrida simples. E também devemos levar em conta o fato de que o Kirua estava carregando a Haruka ali nas costas, né? A pessoa que entra em contato com ele nesse modo recebe choques da sua aura. Se ele aumentasse ainda mais a sua velocidade, poderia machucar a sua irmã. Portanto, o Kirua nunca teve que mostrar o seu poder de luta durante o arco da eleição, tá bom? Porque ele colocaria a Haruka em perigo desnecessário, o que acabou não sendo o caso durante essa luta contra as Formigas Quimera. Um dos motivos pelos quais o Nen de Hunter x Hunter é brilhante é porque ele retrata perfeitamente a psicologia dos personagens através dos seus poderes. E o Kirua, eu acho que é um dos melhores exemplos disso, porque com o Godspeed, o Kirua ele tem controle total sobre o seu corpo, uma reação automática que ele pode programar para lutar. E é interessante que ele tenha aprendido essa habilidade especificamente depois de remover a agulha de controle do Irumi, que lhe impôs diversas limitações mentais. Essa agulha ela era um catalisador que enfatizou ainda mais os problemas da mentalidade causados por sua família. E isso demonstra o controle que o Kirua tem sobre o seu próprio destino a partir de agora e que ele não pode mais ser manipulado por sua família. Ele quer seguir seu próprio caminho e não algo imposto por outro. E um outro detalhe interessante é que o Kirua sempre usa o Godspeed para salvar os outros, nunca para matar. Ele salvou Knuckle, Komugi, Gon, Haruka, optando por soluções não violentas para resolver os seus conflitos, inclusive se afastando do Yope e não decidindo continuar, né? Então é um contraste muito interessante porque o Godspeed do Kirua acaba sendo uma metáfora para o seu desejo de liberdade. Legal pra caramba, né? Então o Godspeed é uma das habilidades nem mais quebradas do mundo de Hunter x Hunter e fora dela, porque se você for mais rápido do que o olho humano pode ver e mais rápido do que o corpo humano pode reagir, então quem vai tocar Kirua, que ainda tem movimentos pré-programados contra qualquer habilidade que entre no seu campo pré-determinado. E é por isso que eu creio que os feitos do Kirua são os mais impressionantes de toda a série, porque pensem no potencial que ele vai alcançar quando for um adulto e tiver todo o potencial de uma vida. Não é bom subestimar os raios, pois é só o início de uma tempestade. Se lembrem que o relâmpago é aquele que antecede o estrondo de um trovão. Então é basicamente isso o Godspeed. São duas habilidades, uma que ele corre mais rápido, a outra que ele pré-programa e ele... Como é que pode, né? Ele basicamente elimina todos os comandos enviados do nervo para o cérebro, para os músculos. Ele manda raios que ativam automaticamente e com isso ele aumenta a velocidade drasticamente, colocando uma pré-programação para fazer o que ele quiser, para atacar, para desviar. É insano. Essa habilidade eu acho realmente muito bem pensada, uma das mais legais que eu já tive o prazer de ver em diversos animes, né? E olha assim que eu gosto bastante de Jojo. Tem diversos poderes pra lá de malucos incríveis e que inspirou tantas outras séries. Mas Godspeed realmente, ó, tira o chapéu pro Togashi porque é divertida pra caramba. É muito boa essa habilidade e pra mim uma das mais fortes já criadas. E você?
Acha que o Killua pode vencer qualquer um no mundo de Hunter x Hunter nesse ponto com o Godspeed? Ou tem que ficar um pouquinho mais forte? Existe caçador páreo para o Godspeed? Ou somente um exoesqueleto de uma formiga poderia aguentar o tranco disso? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir.